Antes de orarmos, feche os olhos por um instante. Respire fundo. Quantas vezes o peso das preocupações tem roubado sua paz? A ansiedade tem o poder de sufocar a alma. Ela apaga o brilho da esperança e faz o coração esquecer que Deus ainda está no controle. Mas o Senhor diz em sua palavra que existe um remédio para toda inquietação: a sua verdade viva. O mundo oferece distrações, mas só o Espírito Santo oferece descanso. Quando a mente está cansada e o coração aflito, é a voz de Deus que traz de volta a clareza e a calma. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus no meio deles. Ele não promete um caminho sem tempestades, mas garante que nenhuma tempestade é maior que sua mão. Quando você se volta para Ele, mesmo as ondas da ansiedade se curvam diante do poder da fé. Hoje, o Senhor te convida a descansar, a deixar de lado o controle que te cansa e confiar naquele que tudo governa. Ele cuida dos lírios do campo e alimenta as aves do céu. E você, que é filho amado, acha mesmo que Ele não cuidaria de você? Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu escolho confiar em Deus. A preocupação é como uma sombra que cresce em silêncio. Ela se infiltra nos pensamentos, rouba o sono e faz o coração duvidar das promessas de Deus. Mas o Senhor nunca desejou que seus filhos carregassem esse peso sozinhos. A palavra diz em Mateus 6, 25-27: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Essas palavras são um convite à confiança. Jesus não está apenas dizendo não se preocupe, Ele está mostrando por que não precisamos nos preocupar. Ele aponta para a criação, para as pequenas provas diárias do cuidado divino, e nos lembra que somos infinitamente mais preciosos aos olhos de Deus. A ansiedade não acrescenta nada à nossa vida. Pelo contrário, ela consome. Cada minuto gasto com medo é um minuto roubado da fé. Mas quando você entrega suas preocupações nas mãos de Deus, algo muda. O que antes te oprimia começa a perder força. O mesmo Deus que sustenta o universo sustenta também o seu coração. Ele está dizendo a você agora: filho, filha, descanse. Eu estou cuidando do que te preocupa. Eu estou agindo, mesmo quando você não vê. Se você crê que Deus está trabalhando ao seu favor, escreva nos comentários: eu descanso nas promessas do Senhor. A ansiedade é como uma tempestade silenciosa que se levanta dentro de nós. Ela começa pequena, mas logo toma conta do coração, sufocando a esperança. Contudo, Deus nos deu um antídoto poderoso: a sua palavra viva, que restaura, acalma e liberta. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, está escrito: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Veja, o apóstolo Paulo não diz orem quando estiverem tranquilos. Ele nos chama a orar no meio da tempestade, quando o coração está acelerado e os pensamentos estão em desordem. Porque é justamente nesse momento que a oração se torna o refúgio da alma. Quando você escolhe orar em vez de se desesperar, agradecer em vez de reclamar e confiar em vez de duvidar, algo sobrenatural acontece. A paz de Deus, uma paz que o mundo não entende, desce sobre você e silencia as vozes da preocupação. A paz de Deus não vem da ausência de problemas, mas da presença dele. Ela é o lembrete de que, mesmo quando tudo parece fora de controle, há um Deus soberano que continua no trono. Ele vê cada lágrima,
conhece cada medo e não deixará que você caminhe sozinho. Então, respire fundo agora. Feche os olhos por um instante e diga: Senhor, eu entrego a Ti tudo o que tem tirado a minha paz. Guarda o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Se essa oração falou contigo, escreva nos comentários: Senhor, toma conta dos meus pensamentos e do meu coração. Muitos confundem preocupação com responsabilidade. Acham que se não se preocuparem, estão sendo descuidados. Mas há uma diferença entre planejar com sabedoria e viver sob o peso do medo. A preocupação não é sinal de cuidado, é sinal de falta de confiança. A palavra de Deus em Salmo 55, versículo 22 diz: Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Deus não pediu que você carregasse o fardo. Ele pediu que você o entregasse a Ele. Quando insistimos em segurar o que só Ele pode resolver, a alma se torna cansada, o coração perde a fé e a mente se torna um campo de batalha. Mas quando você entrega, algo muda. A ansiedade se desfaz, a paz entra, e a força de Deus começa a agir em seu lugar. Ele é o único capaz de transformar o caos em calma, a dúvida em direção e o medo em fé. A preocupação é como carregar uma mochila cheia de pedras que nunca foram suas. A cada dia que você insiste em segurar o que pertence a Deus, o peso aumenta. Mas quando você diz: Senhor, eu não consigo mais. Leva isso em tuas mãos, Ele responde com suavidade: Eu já estava esperando que você deixasse eu cuidar disso. Não há descanso verdadeiro fora da entrega. Por isso, agora mesmo, imagine-se colocando diante de Deus cada fardo, cada medo, cada angústia, cada incerteza. E diga: Eu confio em Ti, Senhor. Cuida do que eu não posso controlar. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: Eu entrego tudo nas mãos de Deus. A preocupação sempre vem carregada de perguntas: e se eu falhar? E se não der certo? E se tudo desmoronar? Mas a fé responde a cada e se com uma poderosa verdade: mesmo assim. Mesmo se as portas não se abrirem, Deus continua sendo fiel. Mesmo se a resposta demorar, Ele ainda está no controle. Mesmo se o caminho for escuro, Sua presença será a luz que guia os teus passos. Em Salmo 118, versículo 24, está escrito: Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. A fé não espera o dia perfeito para se alegrar. Ela escolhe se alegrar hoje, mesmo sem ver o que virá amanhã. Porque a alegria não depende das circunstâncias, depende da confiança em quem segura o amanhã. Quando a ansiedade te diz e se, responda: mesmo assim, Deus está comigo. E essa simples declaração abre espaço para a paz. Porque a fé não precisa de garantias, ela precisa apenas de um Deus fiel, e esse Deus já te prometeu nunca te abandonar. Ele disse em Isaías 41, versículo 10: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Você não caminha sozinho. Mesmo quando tudo parece incerto, há um propósito sendo escrito nas entrelinhas da tua espera. E Deus está dizendo a você hoje: não temas o amanhã, pois eu já estou lá. Se essa palavra encheu o seu coração de fé, escreva nos comentários: mesmo assim, eu confio no Senhor. Existe uma paz que não depende do que acontece ao redor. Uma paz que permanece mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Essa é a paz de Deus, a mesma que o apóstolo Paulo descreveu em Filipenses capítulo 4, versículo 7, dizendo: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não é frágil, não é passageira, e não se quebra com o barulho do mundo. Ela é sobrenatural. Ela protege o coração como um escudo invisível, impedindo que o medo e a dúvida dominem os pensamentos. O segredo para viver nessa paz está na entrega. Você não precisa entender tudo para confiar. Deus não pediu que você resolvesse, Ele pediu que você confiasse. Quando você aprende a se calar diante dele, mesmo sem respostas, está dizendo:
Senhor, eu sei que o teu silêncio também fala. Há momentos em que o céu parece quieto, mas é nesse silêncio que Deus trabalha em profundidade. Ele não esqueceu de você. Ele está organizando o invisível, alinhando os tempos e moldando o teu coração para receber o que virá. Portanto, não permita que o medo ocupe o lugar da paz. Cada vez que a ansiedade tentar voltar, responda com fé: Senhor, eu confio no teu tempo e no teu cuidado. Porque a verdadeira paz não é ausência de lutas, é presença de Deus. Se essa mensagem falou contigo, escreva nos comentários: Senhor, enche meu coração com a tua paz. Muitas vezes pedimos a Deus que acalme o vento ao nosso redor, mas o que Ele quer primeiro é acalmar o vento dentro de nós. Porque não adianta o mar se aquietar, se o coração continua em tempestade. O milagre começa quando a paz dele invade o lugar onde antes habitava o medo. Em Marcos capítulo 4, versículo 39, está escrito: E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Esse mesmo Jesus que acalmou o mar também está ao teu lado agora, dizendo: Cala-te, ansiedade. Aquieta-te, coração. Ele não perdeu o controle. O mesmo poder que parou a tempestade há milhares de anos continua vivo e atuando hoje, dentro de você. Deus não quer apenas te livrar das lutas externas, Ele quer te transformar por dentro delas. Quer te ensinar a ter calma quando o barulho é ensurdecedor, e fé quando tudo parece ruir. A paz que vem dele não é ausência de ventos, é serenidade no meio deles. Por isso, respire fundo e diga: Senhor, acalma a tempestade dentro de mim. E sinta o Espírito Santo restaurar o teu equilíbrio, a tua confiança e o teu ânimo. Porque o que te ameaça por fora nunca será mais forte do que aquele que habita em você. Lembre-se, o mesmo Deus que ordenou ao mar que se calasse também pode silenciar o medo no teu coração. Se essa mensagem falou contigo, escreva nos comentários: Senhor, acalma a tempestade dentro de mim. Há momentos em que você ora, clama, e o céu parece não responder. O silêncio de Deus pode doer mais do que qualquer não, porque dentro desse silêncio, a alma se pergunta: será que ele me esqueceu? Mas não, Deus não se esqueceu de você. O silêncio dele não é ausência, é processo. Quando ele fica em silêncio, é porque está agindo em lugares que você ainda não pode ver. O silêncio de Deus é a oficina onde ele molda destinos, onde ele prepara o invisível antes de revelá-lo. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, está escrito: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Enquanto você espera, Deus está escrevendo o que virá. E o que parece demora é, na verdade, preparação. Há bênçãos que precisam amadurecer antes de serem entregues, há portas que só se abrem quando o coração está pronto para entrar. Então, se o céu está em silêncio, não desista. Continue orando, continue confiando, porque o tempo do silêncio é também o tempo da construção. E quando o momento certo chegar, o que estava oculto será revelado com perfeição divina. O silêncio de Deus nunca é vazio. Ele carrega respostas que estão sendo formadas no tempo certo, e esse tempo, sempre, é o melhor. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: mesmo no silêncio, eu confio em ti, Senhor. Esperar em Deus é uma das maiores demonstrações de fé que existem. Porque a espera revela aquilo que realmente está dentro de nós. Ela mostra se confiamos nas promessas ou apenas nos resultados. Muitos desistem no meio do caminho, não porque Deus não cumpriu, mas porque não suportaram o tempo da promessa. Mas a Bíblia nos ensina, em Isaías 42:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus não ignora o tempo da sua espera. Cada lágrima, cada oração feita em silêncio, cada vez que você escolheu confiar mesmo sem entender, tudo isso está sendo contado diante dele. A espera, na verdade, é o campo onde a fé floresce. É no tempo em que nada acontece que o coração é provado, e é nesse mesmo tempo que Deus fortalece quem não desiste.
Então, mesmo que a promessa pareça distante, mesmo que os dias pareçam longos e o caminho incerto, espere com esperança. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E quando o tempo da colheita chegar, você entenderá que cada segundo de espera valeu a pena. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: Eu escolho esperar em Ti, Senhor.